Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a 56.400 dólares. Bitcoin que rompe para baixo a região dos 57k, encontra suporte em 55 e nesse momento tem uma recuperação. Meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização do Price Action, principalmente te mostrando pontos importantes que o Bitcoin precisa romper para cima para continuarmos a alta e pontos que ele não pode romper para baixo para termos problema não só nele, mas em todo o mercado. Além disso, quero fazer a análise das 20 altcoins mais pedidas além da dominância. Elas são OneInch, ADA, BCH, BNB, BTT, Cake, CHZ, DeFi, Doge, DOT, Ethereum Classic, Ethereum, Link, Litecoin, Sol, Tron, VET, Win, Stellar e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Madeira. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Se vocês não sabem, eu estou começando a usar o meu Instagram pessoal para falar sobre o Bitcoin e criptomoedas. E amanhã eu vou soltar para vocês no Stories uma caixinha com perguntas. Então me segue lá e faça todas as suas perguntas que eu vou responder por vídeo amanhã, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar primeiramente falando o que a gente vai falar aqui no 1 hora. O meu foco vai ser um pouco mais de curto prazo hoje, já que eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido aqui para englobar o Bitcoin e essas 20 altcoins, tá? Quero mostrar para vocês o Price Action que a gente teve aqui do nosso falso rompimento e agora um rompimento para baixo. Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui, relembrando também as regiões importantes em tempos gráficos maiores. Depois, eu quero relembrar para vocês por que a gente não estava acreditando no rompimento e atualizar também os indicadores de sentimento aqui no TRDR. Então vamos lá. Primeiramente, quero começar aqui no Bitcoin. Lembrando, né, que depois eu vou fazer a análise da dominância e das 20 altcoins mais pedidas nesta ordem aqui do lado. Então vamos lá. Vamos começar aqui no 1 hora, e no 1 hora eu vou dar um zoom out para a gente dar uma olhada nas zonas de suporte e resistência importantes que a gente vem falando com vocês há algum tempo, né? E se você quiser uma análise mais detalhada do longo prazo, vai no vídeo de mais cedo. Mas nós sabemos que um rompimento do 58, 59 mostra para a gente uma continuação da tendência do Bitcoin e quem sabe mostra pra gente uma possibilidade de irmos próximos à máxima histórica. Em compensação, um rompimento dos 54 e dos 53 mostra pra gente muito risco e provavelmente vai fazer o Bitcoin ir mais próximo dos 50 e grande parte do mercado despencar, tá bom? Então esses são os pontos mais importantes no longo prazo. No curto, a gente pode chegar aqui nesse Price Action e entender outros pontos importantes também. Primeiro, o Price Action que estava legal pela análise técnica deu meio que uma invertida. Porque a gente tem um rompimento para cima com volume e depois tem um rompimento para baixo com mais volume ainda. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas provavelmente estão presas aqui e também no rompimento, tá? Então agora a nossa antiga zona de suporte ali entre os 56.500 e os 57 mil dólares se transforma numa zona de resistência, tá? Na verdade, eu até estenderia mais essa zona de resistência para esses grandes volumes que a gente tem aqui e veria no VPVR que a gente tem uma zona muito importante de resistência que não vai ser fácil do Bitcoin ultrapassar até aqui nessa região dos 57.600 dólares, tá bom? O Bitcoin acima dos 47.600, caras, seria algo muito positivo para o preço e que provavelmente faria o mercado subir muito e o Bitcoin retomar a tendência de alta aí no curto prazo, quem sabe para ir lá romper os 59. Então essa é uma zona de resistência que não vai ser fácil passar, mas se passar, vocês conhecem o Bitcoin, provavelmente teremos dias aí muito bons apostando a favor da tendência de alta. Tranquilo? Em relação aos suportes, basicamente são os mesmos, né? No curto prazo a gente não tem tanto suporte assim, a gente tem mais suporte, a gente dá esse zoom out e lembrar vocês da linha de tendência que a gente tem aqui, vocês estão lembrados? Traçando lá de baixo tem uma linha de tendência aqui e uma zona de suporte importante na região justamente onde a gente parou hoje, né? Que era entre 57.600 e os 54 mil dólares, ok? Então, essa é uma região que a gente pode ter acumulação se a análise de sentimento confirmar, tá bom? Então, vamos lembrar isso e vamos agora dar uma olhada na análise de sentimento. Análise de sentimento, né, que salvou qualquer possível operação de long que a gente teria no Bitcoin aqui neste rompimento por alguns motivos. Vocês estão lembrados? Os nossos indicadores de sentimento estavam mostrando que a grande maioria das pessoas do mercado, em especial as sardinhas, estavam entrando em long. Então, quando a gente vê um rompimento para cima e muita sardinha comprando no mercado e muitas pessoas entrando em long, é um sinal que provavelmente esse rompimento não vai acontecer.
Por quê? Lembra lá da aula do Long Short Ratio que está na playlist em indicadores. Porque quando as instituições enxergam que todo mundo entrou para um lado, elas têm a oportunidade de mandar o mercado para o outro, buscando a liquidez dessas pessoas. Então quem entra aqui ou coloca um stop aqui embaixo, ou é liquidado, ou se desespera e vende. Então basicamente, quem que está comprando aqui embaixo? As instituições que perceberam esse movimento e que acumulam aqui, tá bom? Então, quando você vê um rompimento, todo mundo aposta a favor dele, você normalmente quer apostar contra. E nesse momento aqui a gente está vendo um rompimento para baixo, né? O que a gente consegue ver dos indicadores? Primeiramente, o nosso Long Short Ratio ele continuou subindo. Hoje mais cedo aqui ele estava na região dos 2.9, né? Agora está em 3.25, 3.2. Ou seja, isso não é bom. Isso mostra que mesmo o preço rompendo para baixo, tem mais gente em long agora do que tinha no vídeo de mais cedo. Então isso teoricamente confirma o rompimento para baixo. Outro fator aqui que a gente pode ver, que aí não é bearish, é um fator um pouquinho mais bullish, é o CVD. Repara que o CVD ele caiu muito aqui. E eu te pergunto, quem que estava vendendo a mercado aqui? É justamente esse CVD das sardinhas, né? Também tem aula sobre o cumulativo volume delta na playlist em indicadores, mas ele mostra pra gente, basicamente, compras e vendas a mercado das sardinhas. Então, as sardinhas que estavam comprando aqui nesse rompimento, o que elas tiveram que fazer? Tiveram que vender ao mercado justamente para as instituições aqui embaixo, tá bom? Então isso, teoricamente, é algo positivo no indicador. Mas se eu der um zoom out aqui também, vocês vão perceber que esse indicador só está formando máxima. Inclusive, eu aposto que daqui a pouquinho ele vai voltar a subir. Então, é um indicador que no curto prazo até denotava pra gente um possível fundo, mas de longo prazo continua pra mim um indicador predominantemente bearish, tá bom? Então nesse momento aqui, os nossos indicadores de sentimento não estão muito legais, então eu acredito que a gente ainda não tem uma grande oportunidade de acumulação nessa região dos 55.400. Para ter isso, eu gostaria de ver isso aqui caindo, mais liquidação, até que teve bastante liquidação, assim, levando em consideração as nossas últimas semanas, né, e últimos dias, principalmente, que não está tendo tanta liquidação, mas eu gostaria de ver uma queda, quem sabe até os 54 ali, e mais liquidação. Se isso acontecer com o Long Short Ratio caindo, pode ser uma grande oportunidade de acumular no Bitcoin naquele ponto limite ali, né, porque se perde os 54 e consegue fechar abaixo dos 54, nós podemos ter problemas, tá bom? Então, nesse momento é isso que eu vejo no Bitcoin. Continuando aqui agora, então, indo para a análise das altcoins, né? E antes de falar das altcoins, eu preciso falar sobre a dominância, tá bom? A dominância, que para quem não sabe, mostra pra gente a porcentagem do mercado que está em Bitcoin, né? E nessas últimas semanas aí a gente teve algo meio inédito. A dominância caiu aí abaixo de 50%, fazia bastante tempo que não caía, né? E normalmente quando a dominância cai, assim, principalmente quando ela cai em V, né, quando ela cai assim de maneira muito volátil e muito forte, normalmente denota pra gente que o dinheiro tá indo muito para as altcoins. E se o dinheiro tá indo muito para as altcoins e saindo do Bitcoin, normalmente é um sinal de risco, porque as altcoins são mais arriscadas. Então, se as pessoas colocam dinheiro nela, quer dizer que elas estão mais propensas ao risco, e se elas estão mais propensas, ou seja, querendo o risco, e que elas estão mais gananciosas. Então tomem cuidado, tá bom? Esse é um movimento que gera risco, mas ao mesmo tempo gera uma grande oportunidade. Por quê? Porque isso aqui mostra pra gente que a grande maioria das altcoins estão em tendência de alta. Então o que a gente tem que fazer? Operar a favor da tendência de alta dessas altcoins. Porém, como o risco é muito grande, a gente não quer comprar uma altcoin agora e segurar ela por anos. Não, a gente quer comprar altcoins com boa relação risco-retorno, colocando stop. Tranquilo? Então tudo que eu falar aqui, leve em consideração a relação risco-retorno e o vídeo Skin in the Game, que eu vou deixar lá no final, na musiquinha, só você clicar e ver o vídeo se você ainda não viu, tá? É um vídeo que eu falo justamente sobre como sobreviver no mercado e gerenciamento de risco. Beleza? Então vamos lá. Como são 20 altcoins hoje, eu vou focar na análise de sentimento, né? E vamos no 1 hora, tá? Porque 1 hora eu acho que é um bom tempo gráfico para a gente analisar as altcoins que estão demonstrando força e podem ter oportunidades, ou as altcoins que são ruins e podem ter mais queda aí nas próximas horas, tá bom? Hoje o mercado tinha tanto long quanto short, foi um dia muito bom no mercado. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui. Então vamos lá. Primeiramente, o OneInch. A OneInch claramente está em tendência de alta, né? Porém, a gente tem muito volume nesse topo. A gente, inclusive, está num trade na OneInch, já realizamos quase tudo, estamos de olho para realizar o restinho. Se ela voltar aqui de novo, olha só, a gente pode ter uma boa oportunidade para recomprar, fazer outro trade na OneInch, tá? Então, basicamente, a situação é muito boa, temos um suporte aqui nessa região dos 6,10 para já acompanhar.
Esses antigos topos aqui dos 5,95, 6 dólares pode ser grande oportunidade para você acumular o Anint com stop abaixo desses fundos. Tranquilo? Então o Anint tá bem legal. ADA Cardano. ADA Cardano é outra que tá bem interessante, tá? É outra que tá numa tendência de alta muito forte, basicamente, rompeu para cima aqui e tá simplesmente, né, ela veio aqui, corrigiu nessa região, não pegou a nossa ordem que a gente ia comprar, infelizmente, e já voltou a subir. Então, neste momento aqui na ADA, como a gente também tem muito volume no topo, eu estaria de olho para basicamente um padrão aqui de continuação, um rompimento para cima para uma entrada. Se a gente volta aqui e já cai para esse suporte na região dos 1,42, já pode ser uma boa compra na ADA, pensando num stop abaixo desses fundos aqui. Tranquilo? E lembrem-se, se você compra e o seu stop está aqui nessa região, você tem que ter um alvo condizente. Você não pode comprar a ADA aqui, colocar o seu stop aqui e basicamente sair com 1%, né? Isso aí é falcatrua, isso aí é irresponsabilidade, tá? Isso no longo prazo vai dar ruim. E no vídeo do Skin in the Game eu falo mais sobre isso. No finalzinho você clica e vê, tá bom? Continuando, então, a ADA muito legal, ou padrão de continuação, ou reteste aqui nos 1,42. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash é outra que também está pumpando muito e muito volume no topo também. Quando a gente tem muito volume no topo, né, investidores, normalmente é um momento de perigo. Por quê? Porque pensa comigo, diz que a gente está numa festa da Bitcoin Cash aqui e tá todo mundo comprando aqui desde os 700 dólares, comprando. Aí chega lá no topo, muita gente compra. Então, se muita gente compra no topo, o que pode ter acontecido ali? As instituições podem ter distribuído para essas pessoas. E repara aqui o tanto de gente que comprou. Nunca não, né? Mas se fazia muito tempo, talvez aqui, olha só, muito tempo mesmo, que a gente não via tanta gente comprando assim Bitcoin Cash. Então, normalmente, quando isso acontece, ou o preço reverte, ou o preço faz um padrão de continuação. Afinal, se essas instituições distribuíram e muita gente comprou aqui, elas podem mandar o preço para o outro lado para estopar e liquidar essas pessoas, acumularem de novo e depois irem. Deu para sacar? É claro que a gente não vai shortar o Bitcoin Cash aqui, porque a primeira coisa que a gente sempre olha numa moeda é a tendência. A gente só não se arrisca quando a gente tem esses movimentos e quando tem esse risco aqui de um volume de topo. Tranquilo? Então, nesse momento aqui, o que a gente espera? Esperamos basicamente um padrão de continuação e um rompimento para cima aqui para operar com boa relação ao retorno. Ou então, a gente tem um alerta aqui na região dos 1.228, tá? Seria até um alerta um pouco arriscado, eu diria. Suportes maiores estão aqui na região bem mais distante, mas aí é bem difícil de pegar, né? Na região dos 1.059, né? Mas o que vocês têm que pensar também, cara, sempre, é que não importa o preço, importa a oportunidade. Então ninguém quer ter Bitcoin Cash no longo prazo, né? A gente quer ter uma boa relação risco-retorno para fazer um trade legal nele. Então, se ele não voltar, não voltou, né? A gente tem 100 moedas para analisar todos os dias, algumas voltam, outras não. E é isso, não se importe com o preço, importe-se com a oportunidade. Aqui você pode ter uma oportunidade mais arriscada e aqui uma oportunidade mais conservadora. Continuando, BNB. Vamos lá. BNB também está em tendência de alta e basicamente está formando um padrãozinho de continuação aqui. A BNB foi uma aí que deu boas operações ao longo das últimas semanas e nesse momento a gente está de olho para mais uma, tá? Estamos de olho para mais uma, eu já vou reposicionar esse nosso breakout para cá, para esse candle de volume, porque se romper a região ali dos 640 e poucos, pode ser uma oportunidade para a gente. Também podemos ter uma oportunidade no curto prazo aqui, aproveitando esse suporte, tá? Então eu acho que a BNB ela tá numa situação boa nesse momento, até porque se a gente dá um zoom out, vai ter muito suporte aqui embaixo também. Então a BNB tá legal, ok? Eu esperaria aqui esse rompimento para basicamente uma operação a favor da tendência, ou um reteste aqui, quem sabe no 626 e tal, para fazer um tradezinho no curto prazo pensando nesse ponto de controle aqui. Tranquilo? Vou até colocar um alerta aqui de suporte no curto prazo. Continuando, BTT. Vamos lá. BTT é outra que estamos em long, né? A BTT ela rompeu com força aqui depois de um grande volume já embaixo, né? Então a tendência que estava de baixa já há algum tempinho agora é uma tendência de alta, desde que a gente se mantenha acima desse 67 aqui. Então a BTT está bem legal, na minha opinião, e enquanto se mantiver aqui acima tá interessante, né? Pensando em trade, traçaria um Fibonacci aqui, olharia para esse suporte e veria uma boa entrada aqui com stop curtinho. Cake.
que aqui basicamente também em tendência de alta, estamos aqui formando uma bullish falling wedge. Temos um alerta neste momento aqui na região dos 38,44 para um rompimento aqui deste padrão e vamos ficar de olho, tá bom? Se ela corrigir mais, pode ser uma boa oportunidade de suporte no 4 horas lá nos 31,20. Então o que acontecer aqui primeiro, provavelmente nós vamos operar. Vamos lá, CHZ. CHZ é uma que não estamos muito otimistas com ela, tá? A gente tem alguns price actions bem feios aqui nela. A gente tem bastante volume, primeiramente, neste candle aqui de armadilha. Depois a gente tentou romper a linha de tendência hoje mais cedo. Teve um falso rompimento e agora tá abaixo aqui do ponto de controle, tá bom? Então, a CHZ é uma que eu não tô vendo, assim, uma grande oportunidade. A gente só vai estar bem nela, né, se ela conseguir romper para cima aqui a região dos 54. A partir daqui, a gente pode pensar num trade nela. Nesse momento aqui, nós estamos mais para short, tranquilo? As DeFi, né, que continuam numa tendência de alta muito forte, parece estar formando um triângulo ascendente aqui, mas a gente tem um volumão, né, a gente tem um volumão aqui, o que pode denotar pra gente o risco de topo, né. Quando a gente tem volumes fortes, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode começar uma nova tendência, mesmo que seja no curto prazo. Então aqui nesse momento, antes de romper esse volume, eu não pensaria em nada. Pensaria no rompimento aqui deste triângulo ascendente, olho nos 3.700 aqui, como uma região importante. Se romper, provavelmente as DeFi vão voar, tá? Vou colocar um rompimento numa hora aqui. Triângulo ascendente. Vamos lá, Doge. Doge também num padrão de continuação, né? Mas repara o volume aqui. Quando a gente tem volume assim, a gente tem que ficar um pouquinho mais pé atrás. Este padrão aqui, se for rompido para cima, podemos ter um long participar aí da Doge, dessa alta da Doge, né? Porém, neste momento aqui, compras de longo prazo na Doge estão fora de cogitação, porque no diário a gente está completamente esticado e porque também é a Doge. Continuando aqui, indo para DOT. DOT, se a gente chegar aqui no 4 horas, a gente basicamente tem aqui uma tendência clara de alta, né? Inclusive conseguimos romper esse ponto de controle aqui. E seria tudo lindo se a gente não tivesse deixado um volume gigantesco aqui no 4 horas, tá? Então a gente até estava olhando para fazer um trade na DOT, que até teria dado certo aqui já. Mas como a gente tem muito volume nessa região de topo aqui, eu fico um pouco mais pé atrás. Eu acho que a DOT pode dar uma corrigida e quem sabe dar uma boa oportunidade para a gente lá nos 38, tá bom? Então era onde estaremos mais de olho para fazer uma compra no 4 horas, né? Lembra que era uma região importante no VPVR, então vai ter muito VPVR aqui para dar esse nosso suporte e um stop legal. Tranquilo? Ethereum Classic. Vamos lá. Ethereum Classic também está pumpando, né? Nossa. Teve algumas notícias aí hoje muito bullish na Ethereum Classic e basicamente a gente tem aqui, né, muito volume, né, cara? É por isso que eu falo com vocês. Os volumes, eles não são pontos para você shortar uma moeda no topo, tá? Eles são pontos de preocupação, são pontos que, opa, se muita gente comprou aqui, pode ser que a festa acabou. Mas muitas vezes muita gente compra e a festa continua. O mercado é assim, tá? O mercado é probabilidade e gerenciamento de risco. Lembrem-se disso. Então, nesse momento aqui, eu nem cogitaria nada na Ethereum Classic. O primeiro ponto de suporte que eu vejo é mais próximo aos $100, nessa consolidaçãozinha que a gente teve aqui, depois rompeu para cima. Tranquilo? Continuando aqui, Ethereum. Ethereum que está numa tendência de alta, rompeu o triângulo do último vídeo para cima. E neste momento aqui eu vejo possíveis oportunidades, tá? Se a gente voltar para retestar esse fundo em 3.400. Mas, igual no último vídeo, né, eu acho que a gente não pode estender muito o stop além dessa região dos 3.200 aqui abaixo desses fundos, tá? Detalhe, também temos bastante volume aqui nesses topos, mas nem tanto, tá? Então, na Ethereum eu não estou tão preocupado com esses volumes de topo, podemos ter oportunidades de long nela nos próximos dias, próximas horas. Ok? Olho aqui nesse suporte, eu vou inclusive aumentar aqui este alerta, não é POC, mas é um suporte numa hora. Link. Vamos lá. Link era uma que a gente estava basicamente num long até hoje, né? A gente fechou o restante dele hoje por causa de um price action bem bearish, né? Repara que a gente tem um rompimento para cima com muito volume, depois a gente rompe para baixo com muito volume também e estamos abaixo desse ponto de controle. Então a Link basicamente aqui saímos da operação, vamos ficar de olho se ela recuar aqui nessa região dos 44, eu acho que é meio arriscado ainda, tá?
Eu ficaria mais de olho aqui nessa região desses antigos topos em 42, mas também se ela romper aqui para cima o nosso padrão de continuação e esses volumes muito feios que ela deixou ali no 50. Então tá meio distante os dois, tá? Nem vou colocar o alarme aqui em cima, mas vamos ficar de olho nela para operar a favor da tendência de alta, apesar desse price action bem ruim aqui no curto prazo. Vamos lá, Litecoin. Litecoin, basicamente, temos uma tendência de alta, né? E basicamente não temos grandes correções nessa tendência, né? Se a gente voltar aqui na região dos 290, pode ser uma boa oportunidade no 4 horas, como vocês podem ver a média aqui. E no curto prazo, pô, eu não pensaria em muita coisa aqui no curto prazo. A gente teria que romper essa bullish falling wedge aqui, ou bandeira para cima, e romper também esse ponto de controle de curto prazo que está acima. Nosso alarme nesse momento está na região dos 349. Um rompimento aqui pode ser uma oportunidade com stop curto, ok? Então atenção. Sol. Vamos lá. Sol é outra que estamos em long aí, mas um pouco preocupados, né? Já realizamos grande parte nela e já colocamos um stop gain nela bem próximo aqui. Nesse momento o stop gain está nessa região de fundo aqui nos $42. Se o preço vier aqui romper, podemos ter problemas, porque aí estaríamos contra a tendência em todos os tempos gráficos. E se eu não me engano, tem um gapzinho aqui atrás, né? Pode fazer ela cair bastante até essa região aqui dos 37. Então passou dos 42, eu sairia fora aí da Sol. Em compensação, né, olho para o rompimento aqui da região dos 46 como um breakout. Talvez você possa até olhar para um rompimento aqui desse padrãozinho nos 45 também, tá? 46 só é mais conservador. Tron. Vamos lá. Tron, basicamente numa tendência de alta, né? Infelizmente não pegou as nossas ordens aqui ontem. E a gente tá muito esticado, né? Nesse momento aqui, eu nem sei onde eu coloco o alerta aqui, basicamente. E não faria muita coisa na Tron aqui não, tá? Basicamente traçaria esse Fibonacci e veria que vamos ter que esperar uma correção mais forte aqui no 1 hora, no 4 horas. Isso aqui já passa a ser um suporte no 1 hora ou até mesmo no 4 horas, não mais no 15 minutos quando a gente ia operar. Bom? Então, mas tá muito bom, a situação tá muito boa, né? Só cuidado com os volumes de topo. Eu acho que vocês devem ter percebido, né? Mas nesse novo trade system aqui voltado mais para o price action, quando o candle tá amarelo assim, é porque tem muito volume, tá bom? Então isso destaca bem aí os volumes. O indicador, como eu já falei, é Heat Maps Volume. Desse aí, dá um print aí. Eu vou pegar também as configurações aqui para vocês. VET, vamos lá. VET é outra que estamos em long, tá? VET, ela tá numa tendência de alta muito forte, ela deu uma boa oportunidade aqui nesse ponto de controle. E se voltar aqui de novo, eu acho que pode ser uma boa oportunidade aí de entrada, tá bom? Já que tem muito suporte aqui e dá para colocar um stop interessante aqui, abaixo dessas consolidações, tá bom? Então eu acho que a VET pode dar uma boa oportunidade de entrada aqui, se ela voltar para retestar esses fundos que foram feitos com bastante volume, né? Então é uma aí interessante. E olho na relação risco-retorno, se voltar você pode ter essa relação. Win. Vamos lá, a Win, né, no 4 horas aqui basicamente, estamos num ponto claramente importante, né? A gente tem um range aqui significativo, conseguindo encontrar fundo nesse suporte aqui, nessa região dos 110. Se perder aqui, eu sairia correndo, porque provavelmente teremos mais baixa, né? E a Win é uma moeda muito volátil. Compensação, tem essa linha de tendência, temos um alerta aqui na região dos 140, um rompimento aqui, pode dar uma boa relação risco-retorno para a gente operar a favor da tendência dela, né? Infelizmente, a Win não tem aí todos os indicadores de sentimento, não tem basicamente nenhum. Então eu particularmente não opero ela, mas a equipe opera algumas dessas moedas, tranquilo? Stellar. Stellar basicamente está numa tendência de alta muito forte, né? É uma moeda aí que a gente quase shortou ontem, por sorte não shortamos. E basicamente vamos ficar de olho aqui, né? Porque a gente rompeu para cima o padrão com muita força e está muito esticado, né? A gente está distante de todas as médias, então nesse momento eu realmente não faria nada aqui na Stellar, não consigo nem achar um ponto aqui de... Talvez voltando aqui um pouquinho, ó, temos um suporte aqui, mas moeda assim eu não gosto de operar, teria que ser nos 5 minutos, né? Isso teria que ter um trade system nos 5 minutos e muita experiência, tá? Porque comprar essa moeda nos 5 minutos, você tem que deixar um stop de 5 minutos. Você não pode comprar uma moeda esticada assim no 4 horas e deixar um stop de 28%, tá bom? Tomem cuidado. Então eu não faria nada nela aqui, infelizmente, parece uma tendência bem bonita. Mas, de novo,
volume no topo. Ripple, vamos lá. Ripple, basicamente, estamos numa tendência de alta, né? A gente teve o rompimento aqui desse triangulinho. Nesse momento tem bastante suporte aqui até a região dos 1,25. Se perdeu os 1,25 igual no último vídeo é problema, mas enquanto estiver acima a situação da Ripple é interessante, tá? Nesse momento aqui, até poderíamos ter uma oportunidade de sentimento aqui, mas se eu não me... Desculpe, uma oportunidade de compra aqui, mas se eu não me engano, o sentimento não estava tão legal. E basicamente agora estamos formando um padrão de continuação aqui, tá? Não temos tanto volume assim nesse topo e já deixou bastante volume no fundo. Então, se romper o padrão de continuação para cima, podemos ter uma oportunidade aqui na Ripple. Então, traça esse padrãozinho aqui no 15 minutos ou no 1 hora e fica de olho aqui, né? Rompendo aqui em cima, ó, pode ser uma boa oportunidade com boa relação risco-retorno aí para você. Tranquilo, investidores? Investidores, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí da análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e me seguir lá no Instagram. Como eu disse para vocês, amanhã eu vou subir nos stories uma caixa com perguntas e vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis que vocês tiverem. Seja mais fundamentalista do Bitcoin, seja sobre trade, pode perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Então é isso. Um forte abraço e não esquece, se você ainda não viu, de ver o vídeo Skin the Game, que eu vou deixar, vai aparecer daqui a 20 segundinhos na música de encerramento. Clica aí e vê, o que é muito importante, principalmente para quem está começando a operar, tá bom? Então é isso, um forte abraço. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, Tony Rise is bearish. Barrett calls it a 13 time frame. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.